Sinais e maravilhas. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5, verso 11 ao 14. Estivemos tratando da trágica história de Ananias e Safira, história que nos ensina muitas coisas acerca do que a igreja cristã realmente é, como veio a existir, como começou a crescer e como a mensagem cristã continuou a espalhar-se. Agora, nestes versículos, somos informados do efeito causado pela morte de Ananias e Safira, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Depois, o registro continua a dizer que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E isso, novamente, como quero mostrar-lhe, foi utilizado por Deus com o mesmo propósito. Depois nos é dito, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Magnificava-os, glorificava-os, dava-lhes honra. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Noutras palavras, o registro nos diz que, se vocês quiserem saber como é que esse punhado de pessoas tornou-se um tal poder, como foi que, de um princípio tão diminuto, eles se espalharam e se propagaram tanto, parte da resposta acha-se nestes eventos. O edifício mover-se, a morte de Ananias e de Safira, estes sinais e prodígios, estes milagres que foram operados pelos apóstolos. Indubitavelmente, essa constitui uma parte vital da explicação, e é por isso que estas coisas estão registradas neste livro de Atos, que, acima de tudo, é primariamente um livro de história dado a Teófilo. Pois bem, Teófilo era um homem capaz, um homem culto, um gentio, que queria saber do que se tratava esse cristianismo. E foi por isso que Lucas escreveu primeiro o Evangelho de Lucas e agora este livro. Foi isso que aconteceu, diz Lucas. Essa é a explicação daquilo que você está tentando entender. Deparamos-nos, pois, com estes fenômenos, com estes fatos, mas eu sei que muitos acham tudo isso difícil e complicado, razão pela qual estou chamando a atenção para estas coisas. Muitos são os que não acreditam que estes eventos aconteceram. Pensam eles que a psicologia nos ensina que tais fatos podem ser explicados muito simplesmente. Os povos primitivos estão sempre prontos a invocar o miraculoso e o mágico. Acreditam em qualquer coisa, e aqueles cristãos primitivos eram pessoas muito simples. Eu já lhes disse como os psicólogos explicam o tremer do edifício. Essas pessoas negam todos os milagres do nosso Senhor, negam o fato da ressurreição, negam que ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecoste, negam as mortes judiciais de Ananias e Safira e negam todos os relatos concernentes a milagres. Claro está que as explicações delas parecem inteligentes, porém não respondem ou não solucionam o problema da propagação da igreja cristã. Por que os psicólogos e outros negam estes eventos? É porque eles firmam o postulado segundo o qual milagres não podem acontecer. Portanto, dizem eles, não aconteceram milagres. Naturalmente, isso seria verdade se a primeira afirmação fosse verdadeira, mas como se pode saber que milagre não pode acontecer? Pode-se provar isso? Não se pode. Portanto, tudo o que eu gostaria de dizer àqueles que insistem em dizer que não acreditam nos eventos de Atos é que sempre se disse isso acerca de coisas que subsequentemente foram comprovadas como verdadeiras. Vocês conhecem esse tipo de gente. Tais pessoas recebem a informação de que os russos tiveram sucesso em enviar um Sputnik e que este entrou em órbita e em órbita está no espaço exterior. Não acredito nisso e não vou acreditar, dizem elas. No entanto,
Agora elas têm que acreditar nisso. O fato é que um pousou na lua. Essa é a primeira resposta a esse tipo de gente. Mas eu tenho uma resposta muito mais importante. Como vocês explicam a igreja cristã se negam estes fatos registrados em Atos? Como sucedeu que um punhado de homens ignorantes foi capaz de propagar esta mensagem que se espalhou por todo o mundo civilizado? Você está insinuando que homens que disseram as coisas que estes homens disseram eram desonestas, ou que eles eram tão primitivos que as suas palavras tão irrelevantes e indignas de consideração? A história da igreja cristã desmente frontalmente todo qualquer argumento desse jaez, pois a igreja tem sido a maior força civilizadora e os cristãos os maiores benfeitores que o mundo conheceu. Mas alguns têm uma dificuldade mais séria. Dizem eles: tudo bem, aceito isso, porém o que eu quero saber é, se foi assim que a igreja começou, por que não acontecem hoje coisas como aquelas? Essa é uma pergunta muito mais séria e merece a nossa acurada consideração. A resposta parece-me que é o próprio fato de haver mudança, é provar em si e por si do sobrenatural. É comprovação de Deus e do Senhor como chefe da igreja e como controlador das atividades da igreja. É aí que eu vejo uma tão maravilhosa prova do fato de que a igreja não é uma sociedade e instituição humana. Para começar, os seres humanos não poderiam realizar coisas prodigiosas, maravilhosas, miraculosas. Como já vimos, os apóstolos tinham o cuidado de dizer isso. Pedro e João, quando o povo de Jerusalém estava prestes a adorá-los, disseram: por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3, verso 12. Não o fizemos. É pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, a este que vedes e conheceis. Versículo 16. Os apóstolos foram apenas instrumentos e canais. Depois, o fato de ter havido mudança prova que o poder veio de Deus. Se a igreja pudesse produzir milagres sempre que quisesse, a situação teria sido muito diferente. Mas, embora tenha tentado, não consegue. Não. Esta mudança é prova de que o poder está sob o controle de outrem. E essa é a grande mensagem da primeira parte do livro de Atos. Aqui no início da igreja, Deus deu a homens ignorantes e incultos este poder. E assim eles puderam dizer com o apóstolo Paulo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, verso 7. O nosso Senhor autenticou a mensagem deles. O autor da Epístola aos Hebreus diz exatamente a mesma coisa no capítulo 2, versículo 4, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Assim é que, pois, que temos aqui a iniciação, aqui foi o começo, aqui temos a autenticação da mensagem, aqui havia algo que atraía a atenção do povo. Vocês esperariam que isso acontecesse no início. Vocês também esperariam que no início os grandes princípios que regem a vida da igreja fossem firmados claramente, e eu lhes sugiro que eles foram firmados aqui. Se vocês forem ao Velho Testamento, verão a mesma diversidade. Os profetas Elias e Eliseu foram habilitados a operar milagres. Porém, não somos informados de que os profetas tiveram o mesmo dom. Por quê? Bem, estes foram os dois primeiros, o começo, a iniciação, e eles foram autenticados por um poder sobrenatural. Em seguida, quando o povo estava preparado para ouvir, os profetas deram continuidade, transmitindo a mensagem. Vou dizer-lhes uma coisa mais interessante ainda. Vê-se a mesma variação nestas manifestações do sobrenatural na subsequente história da igreja cristã. Se vocês examinarem a longa história da igreja, verão que houve períodos excepcionais aos quais chamamos avivamentos. E nos avivamentos houve notáveis manifestações do poder imediato de Deus, nem sempre milagres e sinais, mas sempre uma clara percepção do poder do Espírito. Às vezes, os homens e as mulheres eram literalmente lançados ao solo. Uma irresistível convicção de pecado invadia a reunião e as pessoas se sentiam pouco menos que esmagadas. Era uma direta manifestação do poder de Deus, do poder invisível do Espírito Santo, justamente o que temos hoje, porém manifestado outra vez para salvar a igreja da morte,
para pô-la de pé e para chamar os homens e as mulheres para darem ouvidos à sua mensagem. Portanto, a minha resposta à pergunta quanto a por que não temos estas coisas agora é que eu realmente não sei. Mas eu observo que é desse modo que Deus tem agido através do curso da história e, longe de ficar perturbada por causa disso, a minha fé é fortalecida. Eu não mando nestas coisas, elas estão nas mãos de Deus. Há, porém, uma terceira dificuldade que muitas vezes as pessoas veem nos milagres, e esta é a dificuldade que eu sinto ser importante para nós, tanto por sua urgência como por seus aspectos práticos. Há aqueles que acham que o fato de não acontecerem milagres para nós atualmente é injusto conosco. Dizem eles, se vivêssemos naquele tempo, se tivéssemos visto aquelas coisas, creríamos. Talvez você mesmo tenha achado isso. Talvez você pense, se tão somente eu tivesse contemplado o seu rosto e visto o seu olhar, se tão somente eu ouvisse as palavras de graça que saíam dos seus lábios, eu não teria dificuldade nenhuma em crer. Pois bem, para mim, essa é a mais grave falácia, porque é um argumento baseado na suposição de que tais eventos produzem resultados automaticamente. Contudo, não produzem. Leia uma declaração do Nosso Senhor em Lucas, capítulo 16, sobre Dives, o homem rico, e Lázaro. Ele fala de uma argumentação que ocorreu entre Abraão no céu e Dives no inferno. Quando Abraão deixou claro para Dives que não havia tráfego nenhum entre o céu e o inferno, entre o paraíso e o Hades, Dives disse, se eu não posso ir aí, e Lázaro não pode vir aqui para dar-me alívio, rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos que lá estão no mundo, e eles vivem como eu vivi. Eles não conhecem nada melhor. Envia-lhes então Lázaro, para que lhes diga a verdade. Mas, filho, diz Abraão, eles têm o Velho Testamento, que os seus irmãos tratem de ouvir o ensino de Moisés e dos profetas. Oh, não, não, pai Abraão, diz Dives. Se algum dos mortos fosse ter com eles, se acontecesse algum fenômeno, se tão somente este pobre pedinte que todos conheciam e sabe que morreu e foi sepultado, se tão somente ele aparecesse entre eles, ressurreto dos mortos, eles creriam. Não, não creriam, diz Abraão. Se não creem em Moisés e nos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Pois aí está a resposta completa. As pessoas em geral sempre pensam como Dives. Se tão somente eu visse estas coisas, eu acreditaria. Mas esse é um erro fundamental. Ou permitam que lhes dê outro exemplo. Vejam Tomé, um dos discípulos. Podemos chamar-lhe Tomé, o duvidoso. O nosso Senhor tinha aparecido aos discípulos um dia em que Tomé não estava com eles. E quando Tomé voltou, eles disseram, vimos o Senhor. Todavia ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Posteriormente, quando Tomé estava com eles, o nosso Senhor tornou a aparecer. E nos é dito, depois, Jesus disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu, e disse-lhes, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, versos 24 a 29. Esse é o ensino, e significa que estes fenômenos não produzem resultados automaticamente. E aqui em Atos, o registro nos informa que muitos que ouviram e viram estas coisas continuaram sem crer. O próximo parágrafo começa dizendo, e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, encheram-se de inveja. Versículo 17, capítulo 5. Portanto, não há nada de injusto em não vermos estas coisas. O que é importante é que as ouvimos, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Repete-se isso aqui várias vezes. No versículo 5 deste capítulo lemos, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E de novo, no versículo 11, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Depois, no versículo 13, lemos, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. E nós também estamos na situação daqueles que ouviram estas coisas.
Aqui há um princípio importante para todos nós. A grande questão que se nos apresenta não é se vimos estas coisas, mas se entendemos a sua significação. Estes eventos visam falar-nos, comunicar-nos uma mensagem. Portanto, não é necessário vê-las. Ouvimos-las como as pessoas aqui, em Atos, as ouviram. Havia diferentes grupos de pessoas ali, e suas reações foram muito diferentes uma das outras. Daí, as perguntas vitais são: como você ouve este registro nos primeiros capítulos de Atos? Qual é a sua reação? Qual o seu efeito sobre você? Tudo o que eu desejo fazer agora é mostrar a vocês a verdadeira reação, a reação desejada a estas coisas. E isso está exposto muito claramente diante de nós. E ao dizer-lhes qual é a reação verdadeira, naturalmente lhes estarei descrevendo, ao mesmo tempo, o que faz com que um ser humano, homem ou mulher, venha a ser cristão. Aqui está esta velha mensagem que tem sido pregada durante quase 2000 anos e através dos séculos sucessivos, ela tem tido o mesmo efeito, ela tem dividido a humanidade. Há aqueles que creem e aqueles que não creem, aqueles que são unidos ao Senhor e aqueles que não são unidos a Ele. O que é que acontece com aqueles que verdadeiramente se tornam cristãos? Que efeito deveria causar sobre nós o fato de ouvirmos estas coisas? Nós a temos ouvido como estas pessoas as ouviram, e então como reagimos? Eis então aqui a reação verdadeira. Em primeiro lugar, estes eventos sempre devem provocar temor. Temor. Houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Claro está que devo dizer imediatamente que eu sei que isso é uma coisa a qual as pessoas objetam violentamente no presente. Esta crítica feita contra o Evangelho e contra a minha pregação é, penso eu, a que eu vi mais vezes do que qualquer outra. Você está tentando amedrontar as pessoas, dizem tais críticos. Esse tipo de pregação deveria ser abolida. É totalmente errada. Você fica tentando acossar o povo para dentro do reino de Deus. Isso podia funcionar no passado, mas agora não funciona mais. Você está no século XX. Lembre-se, e somos científicos. Você não pode intimidar-nos e, de qualquer forma, é injusto e mal tentar forçar as pessoas a crer no seu evangelho por medo. Bem, vamos examinar essa crítica. O texto em que me baseio diz: houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E depois eu leio isto: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Não só homens e crianças, note bem, mas homens e mulheres em grande multidão. Portanto, para responder à acusação de que é injusto introduzir o fato medo, basta aplicar um pedacinho de pensamento, nada mais. O objetivo principal de relatar e pregar estas coisas não é causar medo. O medo sempre resulta de outra coisa. E o que me interessa é essa outra coisa. Mas, primeiro, permitam que lhes diga com toda a franqueza e sinceridade que eu concordo que tentar coagir alguém a crer no Evangelho é prática indefensável. É absolutamente errado tentar intimidar pessoas para o que quer que seja. É um procedimento desleal. Tentar macetar alguém e nocauteá-lo, por assim dizer, é errado, concordo, 100%. E permita que eu vá além disso. Estou disposto a concordar que muitas vezes no passado, muitos pregadores se fizeram culpados desse tipo de abordagem e caíram nessa armadilha. Penso que há duas explicações. Uma é que às vezes justamente o seu interesse pelas almas dos homens e das mulheres os fez ir a extremos. O motivo deles era bom, porém na prática isso levou a algo que não tenho a mínima possibilidade de defender. Todavia, há uma segunda razão. Às vezes penso que eles eram arrebatados por sua própria eloquência. Eles começavam a elaborar um quadro descritivo e eram arrastados por ele. Este se tornava tão dramático que eles passavam a interessar-se mais por sua ilustração do que pela verdade. Estou pronto a admitir tudo isso. Mas o ponto importante é o seguinte: o objetivo do registro que temos aqui é pôr os fatos diante de nós. Lucas foi levado a escrever isto para o seu amigo Teófilo, e ele era um historiador honesto. Seus fatos foram checados, vocês sabem. Os críticos deram em cima dele durante quase 150 anos e fizeram todo o possível para provar que ele estava errado. Porém,
As coisas que Lucas escreveu, que foram descartadas há 50 ou 60 anos, foram comprovadas como verazes. Nos primeiros anos deste século XX, Sir William Ramsay pôde demonstrar que Lucas foi um historiador sumamente acurado. Lucas só tinha um interesse. Ele não estava tentando intimidar Teófilo, e sim informá-lo dos fatos. E quando acontecem eventos como os que aconteceram no dia de Pentecostes, é dever do historiador acurado registrar o que aconteceu com Ananias e Safira. Lucas agiu como um repórter, como um relator. Ele estava simplesmente oferecendo fatos e colocando-os diante do seu amigo, não primariamente para amedrontá-lo, mas certamente para fazê-lo pensar. Sim, aqui está o motivo, aqui está a razão. O objetivo desses fatos e eventos é fazer-nos pensar, é fazer-nos meditar e ponderar. E o objetivo supremo é salvar-nos, não meramente conquistar adeptos, mas libertar-nos. Bem, no momento em que vocês veem a coisa dessa maneira, a causa movida contra a informação de fatos como estes entra em total colapso. É uma boa coisa fazer advertência às pessoas. Acaso o pai que adverte o filho pequeno do perigo de pôr o dedo no fogo está fazendo alguma coisa errada e desleal? Ele estaria macetando a mente do garoto? As autoridades de algumas praias deste país estariam sendo desleais para conosco quando colocam um letreiro: aviso, areia movediça, é perigoso banhar-se nesta parte da praia. Seria isso injusto? Vocês fazem objeção a isso? Imaginem a colocação de um letreiro que diz: perigo. Nunca nos esqueçamos de que a complacência e a bravata geralmente se baseiam na ignorância. Um homem diz: não me importa, vou em frente, mas não sabe do que está falando. É um tolo que não tem consciência do perigo e você terá que freá-lo. Seria errado dizer às pessoas que não visitem uma casa na qual há uma doença agudamente infecciosa, a não ser que vocês tenham que tratar de algo essencial ali? Digam-me, seria errado persuadir uma pessoa que tem um inchaço ou inflamação aguda a fazer uma operação urgente? Você diz ao paciente: penso que isso é grave e que você deve submeter-se a uma operação. Não, eu não quero saber de operação, diz o paciente. Estou certo de que amanhã estarei totalmente bem. Pois bem, seria errado o médico dizer: eu realmente insisto com você que considere isso com muita seriedade. Se você deixar para amanhã, pode ser muito tarde. Entretanto, o paciente ainda não está de acordo. Ele não vê nenhuma necessidade, não quer submeter-se à operação. Então o médico fica um pouco mais sério e diz: se você deixar esse mal progredir, pode romper-se e espalhar-se. Você poderá sofrer septicemia. É muito perigoso. Imploro que se decida. Ele o pressiona ao máximo. Estaria sendo desleal? Vocês fariam objeção a isso? Você diria que isso é macetar a mente, nocauteá-la? Claro que não. O puro e simples medo em si não tem valor nenhum. O medo não passa de um toque de campainha para chamar a atenção. Pense no homem que está desesperadamente mal de saúde e que acha que vai morrer. Diz ele: se eu for poupado, me tornarei um santo. Depois ele passa bem e se esquece totalmente da resolução que tomara. Lá vai ele de volta a seus velhos caminhos. É isso que o mero medo faz. É destituído de inteligência, é irracional e é inútil. O temor só geralmente paralisa a pessoa. Certamente você conhece o efeito do medo. Você fica paralisado, entra em pânico e diz: vou fazer isto, isso e aquilo. Mas passa o medo, não passa? E você esquece tudo o que passou, de modo que, em última instância, o medo não tem nenhum efeito sobre você. No entanto, quando você entende bem o medo, esse vem a ser um importante poste de sinalização. Aponta para algum ponto distante de você, indica algo que você deveria estar fazendo, algum lugar para onde deveria estar indo. E a tarefa deste Resistem Atos é fazer com que encaremos alguns fatos que olvidamos. O medo é mera introdução da mensagem, a ajuda que nos é dada. Assim é que a mensagem deste incidente é que é prudente saber algo sobre o perigo de seguir certos cursos de ação. Notem, porém, que aqui se nos diz: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. A própria igreja se encheu de temor, e eu quero salientar que este elemento de temor é uma parte essencial da verdadeira experiência cristã.
Por que vocês creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Alguns cristãos talvez digam: eu nunca fui amedrontado, eu vim a Cristo, vim ao Senhor porque desejava a salvação, nunca experimentei o que é ficar com medo. Bem, só tenho estas perguntas para lhe fazer. Por que você chama o nosso Senhor de Salvador? Do que Ele o salva? Por que foi que você foi a Ele? Por que você creu nele? Veja, a própria palavra do Salvador significa que você precisa ser salvo de alguma coisa. E do que precisamos ser salvos? O registro dos evangelhos dá a resposta. Precisamos ser salvos da ira que está para vir. João Batista disse aos fariseus: quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Lucas 3, verso 7. Salvai-vos desta geração perversa, disse Pedro, pregando no dia de Pentecoste. Atos 2, verso 40. Não adianta você dizer que crê num Salvador, se não percebe que está perdido, sob a condenação da lei e destinado ao inferno. Portanto, não posso reconhecer uma experiência como verdadeira experiência cristã, se não houver nela um elemento de temor. Não o medo que traz tormento, 1 João 4,18, e sim o temor, que faz com que os homens e as mulheres fujam da ira vindoura, o medo que os impele a irem correndo para o Salvador, grande temor. Não entendam mal isso. Não estou aqui para assustar vocês, mas estou aqui para colocar certos fatos históricos diante de vocês e para pedir-lhes que considerem o que eles significam, qual é a sua implicação, o que eles lhes dizem e o que vocês devem fazer a respeito deles. Estaria eu tentando nocautear vocês? Não estaria razoando com vocês? Alguns se queixam de que eu argumento demais. Bem, vocês não podem tirar proveito dos dois lados da moeda, não é? Vocês dizem que estão ficando cansados e acham que eu deveria parar. Vocês estão sofrendo fadiga cerebral. Se é assim, é porque eu estou fazendo vocês pensarem. Não estou tentando apavorar vocês ou deixá-los atordoados. Estou dizendo: ouçam, estas coisas aconteceram. Que significam elas? Que me dizem? Que dizem elas a vocês? Isso me leva à segunda reação verdadeira a estes eventos. O cristão conhece temor, mas não para aí. Ele responde também com fé, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Como já vimos, os milagres que aconteceram no início da igreja primitiva tinham a finalidade de ajudar-nos. Quando lemos os registros, ouvimos a mensagem para a qual os milagres apontam. Aqueles que param nos milagres erram tanto como aqueles que param no temor. Os milagres são instrumentos empregados para nos levar a confrontar-nos com a verdade e a crer nela. E qual é a verdade? Porque Lucas registrou estas coisas em sua segunda carta a seu amigo Teófilo. Eis aqui o objetivo. Ele queria dizer a este homem que a igreja não é uma instituição humana, que não é algo que se possa explicar em termos dos homens e das mulheres que tiveram uma nova ideia e que fundaram uma nova sociedade e que são muito espertos em sua propagação. Não. Lucas queria dar a conhecer a Teófilo alguma coisa sobre o poder de Deus, este Deus que é superior a tudo e a todos, este Espírito invisível, poderoso e glorioso. Quando se lê os 4 evangelhos, vê-se a mesma coisa aparecer constantemente em conexão com os milagres realizados por nosso Senhor e Salvador. Quando ele operava um milagre, quase invariavelmente, o efeito era, primeiro, encher de temor as pessoas. Elas diziam: vemos coisas estranhas hoje. Mas havia outras ocasiões em que ele operava um milagre e o povo dava glória a Deus. O milagre apontava para o poder de Deus. Um velho puritano que viveu há mais de 300 anos descreveu o que ele fazia sempre que se via na presença da morte. Disse ele: nunca me vi na presença da morte sem inclinar minha cabeça na presença da sua majestade, Deus. E você, não ter feito isso? Alguém que você conhece morre. Você entra na sala e ali não há nada senão um corpo. Você entra junto com os parentes e todos falam em sussurros. Por quê? O corpo está morto, não pode ouvir. Não é mero costume, nem mero temor do invisível. Não. Você está consciente, permita que eu fale paradoxalmente. Você está inconscientemente consciente de que está na presença do seu Criador e seu Deus. Você se dá conta de que o seu tempo está em suas mãos. Como velho puritano, você está inclinando a sua cabeça na presença da sua majestade.
É por isso que estas coisas estão registradas. Os primeiros crentes eram apenas homens e mulheres como nós, porém estavam no mundo no qual as coisas começavam a acontecer, no qual o Espírito desceu e homens e mulheres foram transformados, no qual um edifício foi sacudido e no qual pessoas caíram mortas. Eles foram movidos a pensar: quem sou eu? Quem é este mundo? Existe alguém além de mim, acima de mim? Este é o propósito destes grandes acontecimentos. Visam lembrar-nos do ser de Deus, da sua grandeza e da sua glória. Este nosso tolo e superficial mundo moderno, que só reconhece o que pode ver e nada sabe das coisas que ele não pode ver. O Deus que governa e sustenta tudo e todos. Estas coisas têm a finalidade de nos fazer lembrar que estamos todos debaixo do poder de Deus e que somos muito pequenos, finitos e débeis. Seu propósito é produzir o que o Novo Testamento chama reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. Não temor covarde, não um terror selvagem ou um susto irracional. Não uma espécie de paralisia. Não uma reverência e um santo temor que levam à fé em Deus. Estas coisas visam levar-nos a compreender que estamos num universo que é controlado pelo Deus bendito para sempre e que está acima de todos e que, por assim dizer, não passamos de pigmeus pavoneando-nos em nossa autovalorização, somos como nada diante dele. Assim como apontam para Deus, estas maravilhas estão registradas a fim de fazer com que você pense em si. Elas o capacitam a ver que você é muito parecido com Ananias e Safira, que você tem a mesma natureza distorcida. Toda a sua jactância e esperteza vem a revelar-se oca e uma ímpia ilusão quando você realmente encara os verdadeiros fatos da vida. Estas coisas fazem você sentar-se por um momento, desligar o seu televisor e parar com todo o ruído. Você diz: que espécie de ser eu sou? Que é que eu estou fazendo neste mundo? Que fui destinado a ser? Sou animal e nada mais? Alguma vez você examinou realmente o seu coração e a sua vida? Alguma vez você encarou o mal que há em você? E isso está em todos os demais, razão pela qual o mundo está como está. Este incidente faz você pensar: este é o tipo de universo no qual estou e eu tenho que enfrentá-lo. Ananias e Safira morreram de repente. Pode ser que eu atinja uma idade provecta e que morra serenamente em meu leito, cheio de anos de vida e repleto de honras, mas terei que morrer e terei que me encontrar com Deus, como todos os demais seres humanos. Não vou poder fugir sempre. No fim, vou ser apanhado. Sentireis o vosso pecado quando vos achar. Números 32, verso 23. Essa espécie de evento deveria fazer você pensar desse modo. Você não diz apenas: não acredito nisso, ou porque não acontece isso agora? Não, não. Você diz: mas eu estou no mundo no qual coisas como estas acontecem. A vida é isto. Isso pode ser muito dramático, porém a morte acontece com todos nós. E quando eu morrer, vou ter que prestar contas de mim e de minhas ações, e vou ter que me deparar com Deus no juízo. E depois, e graças a Deus por isso, estes grandes eventos visam levar-nos a encarar a mensagem do Evangelho, a mensagem que estava sendo pregada por estes apóstolos. Observe estes homens incultos e ignorantes. Ali estavam eles operando milagres, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Somos informados de que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles. Superstição, vocês dizem. Pode ter havido muito desse elemento, mas Pedro pôde curar pessoas. Isso faz parte do registro e indubitavelmente aconteceu. E a questão é: quem é que capacitou Pedro a fazer coisa desse tipo? Este pecador, este homem que negou covardemente o seu Senhor com o fim de salvar a pele, que foi que o capacitou a falar como falou e a fazer estes milagres, prodígios e sinais? Há só uma resposta. Pedro lhe dirá, os outros apóstolos lhe dirão. Os milagres só visam cativar a sua atenção. Você ouve as histórias, os relatos e ouve a mensagem. E a mensagem é que Pedro realizou estes milagres por causa de Jesus de Nazaré. Esta pessoa que veio ao mundo, nasceu em Belém, trabalhou como carpinteiro e, quando estava com 30 anos de idade, começou a pregar. Ele chamou os apóstolos, eles os ouviram e viram os seus milagres. A princípio,
Eles não o entendiam, estavam completamente confusos e quando o viram morrer na cruz e ser posto numa sepultura, perderam as esperanças. Mas então, ele lhes apareceu de repente e os ensinou. Disse-lhes, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, verso 49. E depois eles o viram ascender ao céu. E o poder veio, e ali estavam eles fazendo coisas admiráveis. É isso que eles dirão a você. Dirão que são o que são porque passaram por uma mudança completa. Eles lhes ensinaram que eles eram pecadores, que estavam todos perdidos e condenados, mas que ele tinha vindo ao mundo para salvá-los. Tinha dito a eles que ia morrer para que os seus pecados fossem perdoados, que ele tinha sofrido em seu corpo no madeiro o castigo que eles mereciam, que tinha ressuscitado para justificá-los e que tinha ido para o céu preparar-lhes lugar. E acrescentarão, se você crê nestas coisas, ele fará o mesmo por você. Você não operará milagres necessariamente, porém saberá que os seus pecados estão perdoados. Saberá que ele o amou e que morreu por você e pelos seus pecados. Você saberá que tem uma nova vida e que tem dentro de seu ser o Espírito de Deus. Você saberá que é uma nova pessoa e se sentirá um novo mundo. E tudo isso lhe virá dele. Estas pessoas em Jerusalém não foram paralisadas pelo terror e pelo sobressalto. Não. O que eu leio é isto. Cada vez mais crentes eram acrescentados ao Senhor. Atos 5, verso 14. Estes eventos moveram-nas a fazer perguntas e os apóstolos lhe davam respostas. Seus sermões estão registrados. Dizem eles, não somos nós, é este Jesus. Ele é glorioso, ele é o Filho de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, verso 31. Crê, ó sim. O primeiro efeito era introduzir um elemento de temor. Você é convencido do seu pecado, mas não é deixado ali. Ouça, acompanhe a mensagem, e ela o levará a esta gloriosa notícia que lhe dará o livramento de que necessita e será conduzido do temor à fé. Contudo, por último, deu-se uma grande mudança nestas pessoas. Vocês notaram como Lucas a expressa aqui? Cada vez mais crentes eram acrescentados ao Senhor. Ele não diz que muitos crentes se juntavam à igreja. Não, crentes eram acrescentados ao Senhor. Isso é absolutamente vital. Significa que uma grande mudança de coração ocorreu nestas pessoas. Mas notem a declaração do versículo 13, tendo sido dito que estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Lemos, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Quem eram estes outros, que não ousavam juntar-se à comunidade dos crentes? Não adianta querer dizer que todos eles eram incrédulos, porque nos é dito que muitos deles creram. Não. O sentido disso é que havia muitos que simplesmente foram arrastados pelo fenômeno e por uma espécie de curiosidade. Isso sempre estava presente através da história consecutiva da igreja. Sempre existiram os crentes verdadeiros e os parasitas. A multidão sempre atrai as pessoas. Se acontece alguma coisa estranha e incomum, a curiosidade sempre as atrai. Pode dar a impressão de que são crentes verdadeiros, todavia não são. Muito embora possam pensar que são e possam persuadir os crentes de que são. Tais pessoas são atraídas superficialmente, não meramente curiosas. Em Jerusalém, quando estas pessoas viram Ananias e Safira caírem mortos, disseram, não quero nada disso. Até então tudo ia bem, tinha sido formado um fundo e todos iam compartilhar os bens de todos. Disseram aquelas pessoas, este é o nosso lugar. Por isso se associaram à sociedade dos cristãos, foram atrás de uma coisa boa que viram ali. Como diríamos hoje, eles subiram no carro da banda. Mas quando Ananias e Safira caíram mortos, eles se foram aterrorizados. Disseram eles, nós seremos os próximos a cair mortos. Temível é o poder de Deus. Sempre funciona como peneira, separando o verdadeiro do falso, os pseudo-crentes dos crentes verdadeiros. Devo ressaltar, lamento ter que fazer isso, que estas pessoas que tinham tomado a decisão de juntar-se à igreja sem nada sentirem, não estavam entre aquelas que foram acrescentadas ao Senhor. Não, não. Quando pessoas são acrescentadas ao Senhor, significa que uma outra pessoa as acrescentou.
E essa pessoa é o Senhor, o próprio Espírito Santo. Já ouvimos isso, não ouvimos? No capítulo 2. Pedro estava pregando no dia de Pentecostes e lemos, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Atos 2, verso 37. E o versículo 47 diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Há somente uma pessoa que pode fazer crescer a igreja, o Senhor, quando acrescenta homens e mulheres a si próprio. Ninguém pode fazer de outra pessoa um cristão, nem eu e vocês podemos decidir que vamos acrescentar-nos ao Senhor. Somente o poder do Espírito é capaz disso. Como é que o Espírito Santo faz alguém um cristão? Ele ilumina a mente, ele abre o entendimento, ele nos capacita a ver estas coisas. Ele nos convence do nosso pecado. Disse o nosso Senhor: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Ele o faz. Ele o fez no dia de Pentecostes. Ele o fez aqui em Atos capítulo 5. Algumas pessoas ficaram aborrecidas, algumas ficaram apavoradas e algumas simplesmente ficaram de fora porque achavam que poderiam morrer subitamente. Mas, quanto a estas outras, o Espírito lhes abriu o entendimento, como posteriormente abriu o coração de Lídia para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Atos 16, verso 14. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. É por isso que eu nunca amedronto as pessoas, forçando-as a entrarem no reino de Deus. Nem sequer as chamo a que venham à frente no fim do culto. Eu sei que quando o Espírito de Deus operar em você e o transformar, der-lhe uma mente nova e um novo coração, você virá me contar ou contará a alguma outra pessoa. Não quero uma decisão imediata, porque sei que até eu posso produzir decisões. A eloquência de um homem, ou o uso de luzes ou de música podem produzir decisões. Contudo, eu não faço isso e não quero fazê-lo. Estou simplesmente aqui para pôr a verdade diante de vocês. E é o Espírito do Deus vivo, e somente Ele, que pode aplicar a verdade. E Ele o faz. Assim, homens e mulheres foram acrescentados ao Senhor. Não foram aterrorizados pela morte de Ananias e Safira, nem pelo tremor do edifício. Sabiam que se tratava do poder de Deus, mas agora sabiam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. Eles tiveram medo das autoridades judaicas, porém agora não temiam mais os homens. Temiam a Deus, mas com uma espécie de temor amoroso. Sentiam reverência e temor. Em vez de ficarem paralisados, foram atraídos para Deus. Sabiam que havia um coração cheio de amor por trás de tudo o que tinha acontecido, que a justiça e a paz se haviam abraçado, e que o Deus Todo-Poderoso tinha enviado seu único Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O Espírito de Deus tinha utilizado os fenômenos para iluminar a mente deles e para guiar o seu pensamento, até que eles enxergassem a sua impureza, a sua insignificância e a sua pequenez. Eles tinham visto a verdade concernente a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, e tinham sentido a poderosa operação do seu poder dentro deles, renovando-os em todo o seu ser, e eles tinham corrido em busca dele. Cada vez mais crentes eram acrescentados ao Senhor, multidões de homens e de mulheres. Você também ouviu estas coisas. Seria essa a sua reação? Você sabe o que é ter temor? Você creu na mensagem? Porventura você sentiu o poder de Deus, na verdade, agindo em você, mudando você e fazendo de você um alegre e expedito crente nesta mensagem bendita? Queira Deus que seja assim. Amém.